Como varia a temperatura do ar? A temperatura do ar é variável no tempo e no espaço. Pode ser regulada por vários fatores, que são os controles da temperatura, radiação, deslocação no sentido horizontal da massa do ar, aquecimento diferencial da terra e da água, correntes oceânicas, altitude, posição geográfica. As amplitudes térmicas. O tempo de uma região varia não só ao longo do ano, em consequência do movimento de translação da Terra em torno do Sol, como ao longo do dia, devido ao seu movimento de rotação. Para além desta variabilidade cíclica, há de contar com variações não periódicas, por vezes de origem muito complexa. Que é a umidade do ar? A umidade do ar é a quantidade de vapor de água que existe em suspensão na atmosfera, formando nuvens e precipitações, ou seja, descreve a quantidade de vapor de água contida numa dada porção da atmosfera. Como se formam as nuvens e a sua classificação? A origem de uma nuvem está no calor que é irradiado pelo Sol atingindo a superfície do nosso planeta. Este calor evapora a água, que sobe por ser menos denso que o ar ao nível do mar. Ao encontrar as regiões mais frias da atmosfera, o vapor se condensa, formando minúsculas gotinhas de água, que compõem então as nuvens. Que para o vapor tornar-se uma gotinha de água, ele precisa de encontrar na atmosfera partículas sólidas sobre as quais se condensar. Essas partículas estão sempre em suspensão no ar, mesmo nas regiões onde o ar é muito puro. Cirro são as nuvens altas mais comuns. São finas e compridas, formam-se no topo da troposfera, formam estruturas alongadas e permitem inferir a direção do vento àquela altitude, geralmente de oeste. A sua presença é normalmente indicadora de bom tempo. Cirrocúmulos são menos vistas que os cirros. Aparecem como pequenos puffs, redondos e brancos. Podem surgir individualmente ou em longas fileiras. Normalmente ocupam uma grande porção do céu. Cirrostratos são as nuvens finas que cobrem a totalidade do céu, causando uma diminuição de visibilidade como a luz atravessa os cristais de gelo que as constituem. Dá-se refração, dando origem a halos ou sundogs. Na aproximação de uma forte tempestade, estas nuvens surgem muito frequentemente e, portanto, dão uma pista para a previsão de chuva ou neve em 12 a 24 horas. Altocumulos são nuvens médias que são compostas na sua maioria por gotículas de água e quase nunca ultrapassam 1 km de espessura. Têm a forma de pequenas tufas de algodão e distinguem-se dos cirrocúmulos porque normalmente apresentam um dos lados da nuvem mais escuro que o outro. O aparecimento desta nuvem numa manhã quente de verão pode ser um sinal para o aparecimento de nuvens de trovoada ao final da tarde. Autoestratos são muito semelhantes aos cirrostratos, sendo muito mais espessas e com a base numa altitude mais baixa. Cobrem em geral a totalidade do céu quando estão presentes. O Sol fica muito tênue e não se formam halos como nos cirrostratos. Uma outra forma de os distinguir é olhar para o chão e procurar por sombras. Se existirem, então as nuvens não podem ser autoestratos, porque a luz que as consegue atravessar não é suficiente para produzir sombras. Se produzirem precipitação, podem originar nimbostratos. Nimbostratos, nuvens baixas escuras, estão associados aos períodos de chuva contínua de intensidade fraca a moderada. Podem ser confundidos com autoestratos mais grossos, mas os nimbostratos são em geral de um cinzento mais escuro e normalmente nunca se vê o sol através deles. Stratocúmulos, nuvens baixas que aparecem em filas ou agrupadas noutras formas. Normalmente conseguem ver-se o céu azul nos espaços entre elas.
Produzem-se frequentemente a partir de um cúmulo muito maior por altura do pôr do sol. Diferem dos altocúmulos porque a sua base é muito mais baixa e são bastante maiores em dimensão. Raramente provocam precipitação, mas podem eventualmente provocar aguaceiros no inverno se desenvolverem verticalmente em nuvens maiores e os seus topos atingirem uma temperatura de 5 graus centígrados. Stratos é uma camada uniforme de nuvens que habitualmente cobre todo o céu e lembra o nevoeiro que não chega a tocar no chão. Aliás, se um nevoeiro espesso acender, originam-se nuvens desse tipo. Normalmente não originam precipitação, que a correr o faz sob a forma de chuvisco. Não deve ser confundida com os nimbostratos, visto que estes originam precipitação fraca a moderada. Além disso, os stratos apresentam uma base mais uniforme. Além disso, estas nuvens não devem ser confundidas com altostratos, visto que não deixam passar a luz direta do sol. Cúmulos são as nuvens mais vulgares de todas e aparecem com uma grande variedade de formas. Sendo a mais vulgar a de um bocado de algodão, a base pode ir desde o branco até o cinzento claro e pode localizar-se a partir dos 1000 metros de altitude em dias úmidos. O topo da nuvem delimita o limite da corrente ascendente que lhe deu origem e habitualmente nunca atinge altitudes muito elevadas. Surgem bastante isoladas, distinguindo-se assim dos stratocúmulos. Além disso, como cúmulos têm um topo mais arredondado, estas nuvens são normalmente chamadas cúmulos de bom tempo porque surgem associadas a dia soalheiro. Cumulonimbus são nuvens de tempestade. Um dos fenómenos atmosféricos mais interessantes tem lugar trovoadas, aguaceiros, granizo e até tornados. Estendem-se os 600 metros até a tropopause, 2000 metros. Ocorrem isoladamente ou em grupos. A energia libertada na condensação das gotas resulta em fortes correntes no interior da nuvem, ascendentes e descendentes, na zona do topo. Existem ventos fortes que podem originar a forma de uma bigorna. Como se forma o nevoeiro? O nevoeiro ou névoa é uma nuvem stratos cuja base está no solo ou perto dele e reduz a visibilidade a menos de 1 km. Com visibilidade superior a 1 km ocorre uma neblina. Pode ter origem no calor emitido durante a noite em ar úmido que se move na horizontal e é arrefecido por baixo ou aparecer entre o ar quente e o ar frio numa frente. Como se forma a neblina? Neblina ou bruma é uma nuvem em contacto ou próxima do Sol. É formada quando há condensação de água evaporada. Como se forma a geada? Durante a noite a temperatura diminui nos meses de outono e inverno. Nas regiões frias, o vapor de água ou o nível do solo transforma-se em finos cristais de gelo que se agarram à relva ou à terra. A geada derrete quando a temperatura do ar aquece o suficiente para isso. Como se forma o orvalho? Orvalho sereno ou roxo é um fenómeno físico no qual a umidade do ar precipita por condensação na forma de gotas pela diminuição brusca da temperatura ou em contacto com superfícies frias. É o processo contrário da evaporação.